Boa tarde, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, aqui do quarto ano A. Hoje nós estamos aqui pela primeira vez, aliás, pela primeira vez não, já várias vezes, com uma gravação. Uma gravação. Essa aula... Boa tarde, meus queridos e minhas queridas alunas, aí do quarto ano A. Hoje nós estamos, em vez de transmitir a aula, eu estou postando essa aula gravada para que vocês não tenham a perda da aula de matemática de quarta-feira. Eu estou, nesse momento, em uma transmissão simultânea com a coordenadora e os outros professores dos quartos anos, certo? Falando sobre as notas das atividades que nós demos para vocês nesse período de pandemia, no primeiro e no segundo bimestre, tá certo? Antes de começar a nossa aula, eu gostaria que vocês... que já devem ter assistido alguns vídeos que eu postei anterior, eu postei um vídeo sobre isso aqui, ó, certo? Essa daqui, que é a nossa canequinha do canal, tá vendo? Isso daqui é a caneca do nosso canal, vocês estão vendo aí, certo? É uma canequinha que foi feita pela gráfica Êxodos, a gráfica do nosso colega e inspetor de alunos, o senhor Jairo, certo? Ele que fez aí a impressão e a arte final. Ficou lindíssima a nossa caneca, vocês podem estar vendo aí, ó, certo? Bela caneca ficou, aliás, né? Vocês aí, uma caneca grande, ó. E vocês que querem adquirir uma caneca dessa, ela só vai estar disponível para compra só em fevereiro, na loja do canal, que nós vamos estar lançando aqui nesse canal uma loja para manter o canal. Mas, quem quiser ter uma dela agora, o que precisa fazer? Primeiro, certo? Compartilhar os vídeos do canal o máximo possível, certo? Com seus colegas, com seus parentes. Pedir para que eles se inscrevam no canal, certo? Que a cada 20 inscritos no canal, atualmente nós estamos agora com 43 inscritos. Mas, quando nós chegarmos a 60 inscritos, ou seja, a cada 20 inscritos no canal, eu vou sortear 2 canequinhas dessa daqui. Eu tenho 12, certo? A cada 20 inscritos, eu vou sortear 2, tá certo? E, se acaso nós chegarmos até o final, até o dia 12 de outubro, em 100 inscritos, eu vou sortear 4, tá bom? 4 canequinhas, tá certo? Lembrando que a nossa meta é de chegar a 100 inscritos até dia 29 de novembro. Mas se nós chegarmos em 100 inscritos até dia 12 de outubro, certo? Eu vou sortear 4 canequinhas dessa daqui, ó, lindinha. E ela não vai assim vazia, não. Ela vai, ó, com esse espaço aqui todo, cheia de bombons de chocolate, para você, em um invólucro muito bonito, em uma embalagem muito bonita. Então, se inscreva aqui no canal Educandários, tá bom? E divulguem também, certo? A cada 20 inscritos, 2 canequinhas, tá bom? Estarei colocando 2 canequinhas, ok? Então, vamos continuar aí com a nossa aula. Bom, depois dessa propaganda aí, desse marketing aí da canequinha, certo? Lembrando, se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo, tá? Eu gostaria que vocês pegassem em mãos o seu livro do EMAI, tá vendo? O seu livro do EMAI, esse livro aqui, ó, certo? Peguem aí o livro do EMAI, ok? Pegaram? Ótimo. Vocês irão abrir o seu livro do EMAI na unidade 3, sequência 9. Está lá na página 54. Vamos lá. A unidade 3, sequência 9, página 54. Abram aí enquanto eu tomo esse saboroso café. Delicioso. Delicioso. Bom, certo? Deixa eu tirar aqui o limpador, né? Porque fica feio, né? Esse limpador. Abriram aí, unidade 3, sequência 9, página 54. Bom,
Nós vamos fazer hoje a sequência 9, certo? Vocês irão fazer a sequência 9. A sequência 9, ela é o quê? Ela está dentro da unidade 3. A unidade 3 está dizendo assim, ó, você vai saber ainda mais sobre cálculo por meio de estimativas e arredondamento, além de poder resolver situações, problemas com os fatos fundamentais da multiplicação. Vai aprender mais sobre medidas como quilograma e grama, entre outras coisas. Também explorará os poliedros. E bom estudo. Então, nessa primeira unidade, nós vamos, nessas primeiras sequências de atividade, a sequência 9, nós vamos ver aí, ó, um personagem chamado Hermes, né? Ele vai na feira de ciências e tem como tema massa de animais, certo? Quando a gente fala de massa, a gente está falando de peso, certo? O peso, certo? O que a gente chama comumente de peso, na matemática, é conhecida por massa. Aliás, na matemática não, um ramo da matemática que é chamado de física. Aliás, a física nem é ramo da matemática, ela saiu da matemática propriamente dita, né? A física, ela tem um campo de estudo chamado a massa, o campo do estudo da massa, que é o estudo do peso, dos pesos. E aí você tem na sua atividade, aí algumas coisinhas como quilograma, hectograma, degrama, decagrama, né? Grama, decigrama, centigrama e miligrama, certo? Que são o quê? As subdivisões da medida de massa, certo? Da medida de massa. Tá, professor? Então, você tem aí as medidas fundamentais. Qual que são as medidas que o peso ele tem? Então, cada medida é referente a um valor de peso, certo? A um valor de peso. Então, você tem, por exemplo, o quilograma, né? O quilograma, que é a base, a medida principal. E aí você tem as subdivisões. Como eu falei, subdivisões são o quê? As divisões das divisões por 100 de cada grama. Então, você tem o hectograma, o degrama, a grama, o decigrama, o centigrama e a miligrama, certo? A miligrama. Essas atividades, elas vão ser muito interessantes, porque quando você vai no mercado e vai comprar, por exemplo, um saco de arroz, você vai lá, 5 quilos de arroz, certo? Mas o que é 5 quilos de arroz? 5 quilos de arroz é o peso de um saco de arroz. Legal, mas da onde que veio a palavra quilo? O que é um quilo em si? Quanto que um quilo é, por exemplo, em gramas, certo? Em gramas. Não, em gramas. O quilo é a milésima parte, o quilo, ele é 1.000 gramas. 1.000 gramas, certo? Eu tenho 1 quilo, certo? 1 quilograma. 1 quilograma. E aí, sucessivamente, você vai fazendo essa divisão. Já pensaram nisso? Então, é dessa forma que a gente vai estar pensando, ok? Nas próximas aulas, eu vou estar postando algumas atividades bem dentro disso. Eu vou estar me baseando, certo? Num livro que eu já falei para vocês, que é esse aí que vocês estão vendo. O livro é Caderno do Futuro, tá certo? O Caderno do Futuro, que é um livro que eu já falei para vocês, já recomendei o Caderno do Futuro de todas as séries, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, e assim sucessivamente ele vai. Eu uso muito esse livro aqui, como você já deve ter percebido, eu uso muito eles com vocês, certo? Caderno do Futuro. Continuando. A atividade 1 está dando duas perguntas para você. Você sabe dizer quantas gramas tem 1 quilograma? Eu já dei até a resposta, né? Quem percebeu já colocou aí a resposta. E quantos miligramas é necessário para completar 1 grama? Tá certo? Aí vocês vão ter que pensar e pesquisar aí bastante, viu? Pensar e pesquisar, tá certo? Embora eu já dei aí a resposta da A mais a da B, vocês vão ter que pensar e pesquisar. Aí ele coloca assim, ó, um quadrinho amarelo aí colado. Complete as igualdades. Diz abaixo. 8 quilogramas, certo? 8 quilogramas ou 8 quilos, né? É igual a quantas gramas? Você vai ter que pensar.
6 gramas é igual a quantas miligramas? Você vai ter que pensar também, certo? Vai ter que pensar também. Então, vamos aí observar e pensar. Isso tudo tem o quê? Pensamento. Você tem que pensar e pesquisar. É claro, você pode perguntar para o professor? Pode. Pode sim, deve perguntar, mas antes tem que pesquisar, certo? Antes tem que pesquisar, ok? Vamos lá. Observe as informações obtidas pelo grupo de Emerson sobre a massa de grandes animais, certo? A massa de grandes animais. Então, você tem aí, ó, você tem a massa, o peso do leão, o peso do hipopótamo, o peso do camelo, o peso do elefante, o peso do rinoceronte. Foi? Você quer ver seu peso, Léo? Você não pesa 250 gramas. Você pesa, acho que uns... Não, 250 quilos. Você não pesa 250 quilos. Você pesa uns 500. Ah, olha o barrigão aqui, seu Léo. Seu Léo falou que não pesa isso tudo, não. Quanto vocês acham que pesa o Léo? Escreva aqui embaixo no comentário quantos que vocês acham que pesa o Léo. Certo? Pois eu vou pôr o peso dele aí, tá certo? E se o senhor brigar de novo, senhor Léo, o senhor vai para a máquina de lavar. Bem, continuando. Aí você tem o peso desses animais, certo? O peso desses animais. E aí ele vai fazer 5 perguntinhas para vocês que vocês deverão responder referentes aos pesos desses animais, tá bom? A atividade 9.2 é essa. Agora nós passemos para a atividade 9.2, número 2, que está na página 56. Ó. Além dos animais de grande porte, o que é animais de grande porte, professor? São animais de grande peso. São animais de grande peso, certo? O grupo de Everson pesquisou sobre a massa de outros animais, ou seja, ele pesquisou o peso de outros animais, como a tartaruga, a cobra, o avestruz, a arara, o papagaio e o periquito, certo? E o periquito. Bom, ele pesquisou sobre o peso desses animais, tá vendo que ele fez pesquisa para saber o peso desses animais. E é exatamente o que você tem que fazer para saber o que são, né? Quilograma, hectograma, degrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Pesquisem também, viu? Vamos lá. Ele fez essa pesquisa e descobriu assim, ó. E descobriu esse quadrinho que vocês têm aí. Quadrinho esse que vocês terão que ter no caderno, tá? E colocou aí, ó. Responda. Algum desses animais pesa mais de 100 quilogramas, mais de 100 quilogramas? Qual? E quantos são? Então, vocês irão responder essas 3 perguntas aí. Observando bem, ó, na pergunta C, tem 3 animais aí, ó. Tem um hipopótamo, certo? Tem um leão aí, que é parente do senhor Léo, né, senhor Léo? Olha aqui essa foto do seu parente. Ó, o senhor Léo tá todo contente porque agora tá falando dele, né, senhor Léo? Manda beijinho aí pros alunos. Manda um beijinho pros alunos. Isso, tá vendo? O senhor Léo está sempre aqui acompanhando as aulas. Esse daqui é um aluno importante, sempre acompanha as aulas, nunca se esqueçam disso. Vamos lá. E tem a girafinha também aí do lado, certo? A girafa e sua cria, a girafinha. Né? E aí ele pergunta assim, ó, Emerson avistou um bando com 20 periquitos. A massa do grupo deve ser superior a 1 quilo, certo? E ele depois postou essa foto aí. Eu não entendi o porquê dessas fotos aí sendo postadas. Mas, para vocês que tiverem dúvida de quais são os animais, né? Qual que é um hipopótamo, qual que é um leão e qual que é uma girafa, tá aí para vocês observarem aí. Vamos lá. Na página 57, nós temos a atividade 9.3. Aí ele coloca, na feira de ciências, o trabalho de Jorge e Fábio é sobre a massa dos alunos de sua classe, ou seja, quer saber o peso total dos alunos de sua sala. O que ele vai fazer? Vai colocar uma balança para todos pesarem? Uma boa ideia, não é uma má ideia. O professor de educação física, ele faz isso também. Eu não sei se o professor Alfredo, ele teve a oportunidade de fazer isso com vocês, certo? Ele teve a oportunidade de fazer isso com vocês. Mas, se ele não teve, certo? Se ele não teve, a gente pode estar fazendo isso, vocês podem estar fazendo e mandando para ele também.
E eu também vou deixar aqui uma pergunta. Vocês querem ter uma aula de matemática, certo? Com uma aula de matemática, ou que a gente faça também uma live com o professor de educação física e o professor de educação física? Deixe aqui nos comentários aqui embaixo, deixe aqui. Se tiver 20 comentários pedindo e tiver neste vídeo 25 likes, certo? 25 likes, eu vou conversar com os professores e nós vamos fazer uma live, certo? Uma aula em formato de live para vocês alunos aí, né? Para vocês alunos, certo? E sobre esse tema envolvendo a arte, que esse tema também pode envolver arte, e envolvendo também os esportes, que é a educação física, certo? Então, vamos lá. Continuando. Para registrar e apresentar os dados coletados, Jorge elaborou uma tabela e Fábio um gráfico. Então, você tem aí a tabela de Jorge, certo? E o gráfico de Fábio. Então, ele vai pedir para você, observando os registros elaborados por Jorge, responda. Então, ele quer que você observe os registros da tabela. Como ele anotou a quantidade de alunos e tudo mais aí referente à tabela. Tá vendo? A letra A, B e C. Na atividade 2, está aí, está escrito, com base no gráfico feito por Fábio. Agora é o gráfico que ele quer que você analise. O que há mais? Alunos com 26 quilogramas, ou seja, com 26 quilos, ou com 30 quilos. E quantos a mais? Certo? E quantos a mais? Se os alunos que pesam 28 quilogramas subissem junto na balança, qual será o peso indicado? Então, vocês vão fazer aí um cálculo aí de peso, certo? Quantos alunos têm 28 e vão fazer um cálculo aí. Se todos eles subirem na balança, certo? É uma multiplicação, certo? Quantos alunos tem com 28 quilos? 3 alunos, certo? 3 alunos, 28 quilos. Então, tem que fazer 3 vezes isso mesmo. E aí eu vou achar o valor, certo? Eu vou achar o valor, certo? De quanto é. E será que esse valor vai ser maior ou vai ser menor que 30, certo? Maior ou menor que 30, ok? Bom, se os alunos... e a atividade 3, certo? E a atividade 2, então, se os alunos pesam 28 quilos, subirem juntos na balança, qual será o peso indicado, certo? E aí vocês irão fazer aí um cálculo direitinho para saber. E a 3, compare os registros da tabela e do gráfico e escreva em que se parecem e as diferenças que existem entre eles. Então, vocês vão fazer o quê? Uma comparação. Comparar os registros da tabela com os registros do gráfico, certo? Professor, não entendi. O que é para fazer? Exatamente o que eu acabei de falar. Vocês irão comparar, vocês irão observar os registros do gráfico e os registros da tabela. Que gráfico e que tabela, professor? Não estou entendendo. Os que estão na página 57, na atividade 9.3. Ah, professor, o senhor está falando assim, mas eu não acredito que tenha colegas meus que vão fazer essas perguntas ridículas. Pois tem, sim, senhor, pois tem, senhorita. Tem aluno que não lê a atividade completa, já quer responder direto a pergunta, e faz errado, certo? Então, isso daí é muito ruim. Tem muitos alunos que fazem isso, me perguntam, não leram a pergunta, não viram, não assistiram o vídeo e me perguntam. Então, leiam bem a pergunta, certo? Para saber o que você tem que fazer. Você vai comparar. O que é comparar, professor? Você vai observar as semelhanças que tem entre a tabela e o gráfico e observar as diferenças que tem entre a tabela e o gráfico. E você vai contar para mim, escrevendo aí na atividade. Professor, não vai caber, só tem uma linha. Ótimo, então você escreva no seu caderno de matemática, tá bom? Passemos agora para a atividade 9.4, certo? A página é 58. Atividade 9.4, número 58. Vamos lá. O professor de Felipe, de Educação Física, anotou o peso em quilogramas dos alunos do 4º ano, certo?
em um quadro. Então, aí tem aí um quadro, certo? Com o peso de cada aluno, certo? De cada aluno, ok? Como você pode saber a quantidade de alunos para... Como você pode saber a quantidade de alunos para cada peso, certo? Ou seja, como que eu posso saber a quantidade de alunos para cada peso? Eu vou ter que organizar esses pesos aí. Então, vamos lá. Quantos alunos eu tenho pesando? 25 quilos. Quantos alunos eu tenho pesando 20? Ó, vamos começar pelo 23, certo? Deixa eu ver. Pelo 23. Quantos alunos tem pesando 22 quilos? Quantos alunos tem pesando 23 quilos? Quantos alunos tem pesando 24 quilos? Quantos alunos tem pesando 25 quilos? Quantos alunos tem pesando 26 quilos? Quantos alunos tem pesando 27 quilos? Quantos alunos tem pesando 28 quilos? Então, eu vou fazer uma tabela. 22 quilos, quantos alunos? 22 quilos, quantidade de alunos. 22 quilos, 23 quilos, quantidade de alunos. É isso que você vai fazer, organizar uma tabela com os pesos dos alunos, certo? Com os pesos dos alunos. Basicamente, o professor de educação física, o Alfredo, o professor Alfredo, nosso professor de educação física esse ano, ele deve ter feito isso com vocês, certo? Mas vocês agora vão fazer o trabalho do professor de educação física. Nós também fazemos trabalho. A Érica nos pede isso aí para fazer também, viu? Vamos lá. 2. Organize essas informações na tabela abaixo. Então, você tem ali o peso dos alunos do quarto ano. Então, olha só como ele já pediu para você fazer a mesma coisa que o professor está fazendo. Ó. Você vai colocar aqui, ó. Por exemplo, alunos com 20, que pesam 22 quilos. Alunos que pesam 23. E vai colocar a quantidade de alunos do outro lado. Então, o peso e a quantidade, certo? De alunos que têm esse mesmo peso. Terceira atividade aí. Jorge começou a construir o gráfico de colunas com informações da tabela. Porém, não completou. Veja quais informações estão faltando e complete o gráfico. Então, aí ele colocou aí, ó, os alunos com 22, os alunos com 23 quilos, com 24, com 26 e com 27. Então, na linha horizontal, certo? Na linha horizontal, essa linha que está deitada, certo? Ela tem aí alunos com 22, os números que estão aí referem-se ao quilo. Então, você tem 22 quilos, 23 quilos, 24 quilos, 25 quilos, 26 quilos e 27 quilos, certo? E na linha que está na vertical, ou seja, a linha que está em pé, na vertical, você tem a quantidade, o número de alunos com 1 quilo, a quantidade de alunos com 27 quilos, a quantidade de alunos, certo? 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos, 5 alunos, 6 alunos, 7 alunos, 8 alunos, 9 alunos. Então, na vertical, a quantidade de alunos e na horizontal, a quantidade, o peso dos alunos, né? Os quilos que cada aluno tem. Ok? Então, você vai procurar aí quais são os valores que estão faltando ou quais os valores que tem a mais. Tá certo? E vai escrever aonde? No seu caderno. Certo? No seu caderno. Exatamente aí. 4. Em grupo, como vocês não vão estar em grupo, então vocês vão fazer um grupinho com os papais e mamães, certo? De vocês. Oi, senhor Léo? Papais e mamães. Ah, senhor Léo, então você está dizendo que você está me corrigindo, que você quer papais e mamães? Muito bem, senhor Léo, você está aprendendo, tá vendo? Ele já aprendeu o plural de pai e mãe. É papais e mamães, certo? Não é papais e mamães, não, né? Isso, tá inteligente, senhor Léo. Um beijinho. Isso, manda beijinho aí para seus colegas. Isso. Então, vocês vão fazer grupo com quem? Com seu pai, com sua mãe. E se tiver irmãos também que queiram ajudar, façam para os seus irmãos também. Esse vai ser o grupo de vocês, ó. Em grupo, no caso, o grupo da sua família, né? Escolha uma turma, no caso, você vai escolher a sua família, certo? A sua família, e faça uma pesquisa sobre a idade de cada uma das pessoas da sua família. Em seu caderno, organize os dados coletados através de uma tabela e construa um gráfico em malha quadriculada, que é
esse coisinha aqui de quadradinhos que você tem aí na atividade 2, certo? E mostre para mim, você vai mostrar esse gráfico para mim, nessa sexta-feira, certo? Não, vou dar mais tempo para vocês, né? Vocês merecem, vou dar mais tempo. Na sexta-feira, dia 25, vocês irão me mostrar essa atividade, certo? Vocês vão fazer um gráfico com a idade de cada um da família de vocês. Então, por exemplo, quantas pessoas na sua família têm 10 anos? Quantas têm 30, 20? Quantas têm 30? Certo? Vocês podem fazer quantas têm 10, 20, 30, ou 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aí você vai escolher as idades base para vocês aí, tá bom? Vocês vão escolher e formar um gráfico de barras. Igual esse gráficozinho que você tem aqui na página 58, vocês irão fazer na página 59, tá bom? No caso, vocês vão fazer no seu caderno, tá? Esse daqui que vocês vão usar somente como modelo. Vão colocar a folhinha em cima e copiar os quadradinhos, tá bom? Vamos lá. Atividade 9.5. Observe as anotações que Beatriz fez ao visitar o zoológico da cidade. Então, ela pegou o peso dos animais do zoológico, certo? O animal, o leão, a onça, a girafa, o tigre e o camelo, certo? Então, o leão, que pesa 250 quilos. A onça, 100 quilos. A girafa, 450 quilos. O tigre, 300 quilos. E o camelo, 600 quilos, certo? O camelo, 600 quilos. Na verdade, esse desenho que está aí, essa foto que está aí, que ele está referindo-se ao camelo, não é um camelo, tá? Desculpe dizer para vocês, mas isso aqui não é um camelo. Professor, como não é um camelo? Estou vendo aí. O camelo, ele só tem uma corcova, ele só tem uma corcova, certo? O animal que tem duas corcovas é chamado de dromedário. Então, o que vocês estão vendo aí é um dromedário, não é um camelo, tá? Ele é da família dos camelos, mas ele não é um camelo, ele é um dromedário, tá bom? Um dromedário. Só para corrigir aqui o livro, tá? Bom, construa o gráfico de colunas na malha quadriculada abaixo, certo? Que apresente os dados. Então, você vai colocar lá, ó. Você vai colocar na linha horizontal, tá vendo? Na linha horizontal, certo? O nome dos animais, certo? O nome dos animais. Então, você vai colocar lá a coluninha do tigre, a coluninha do leão, a coluninha da onça, a coluninha da girafa e a coluninha do dromedário ou camelo, tá? Ou camelo, certo? E na linha vertical, a que está em pé, certo? Vertical, você vai colocar o peso, 250, 100, 450, e vai formar aí o gráfico de vocês, certo? Vai fazer isso nessa semana aí, ok? Continuando aí a nossa sequência 9, né? E nossa última atividade da sequência 9, nós temos aí na página 60, certo? A atividade 9.6. Aí vem assim, ó, Emerson lançou um dado e observou a face voltada para cima. Aí ele está aí a face voltada para cima. Anderson, seu irmão perguntou. Letra A. Quando lançamos um dado, quais os resultados possíveis de acontecer? Então, você tem aí, um dado, ele tem quantos lados? Vocês irão pesquisar quantos lados tem um dado, certo? Um dado, ele é no formato cúbico, ou seja, ele é um cubo. Quantos lados, quantas faces tem um cubo, certo? Um cubo. Quantas faces tem um cubo? Ok? Vamos observar isso. Quantas faces tem um cubo? Depois que vocês perceberem isso, ele vai falar assim, quantas possibilidades você tem? Você jogou o dado. Quantas possibilidades você tem de um lado cair? Certo? Então, aí você vai descobrir quantas possibilidades. Ele pode cair em quantos lados ele pode cair? Será que ele pode cair em 7 lados? Em 12 lados? É um cubo. Então, vocês vão aí pensar e observar aí a hipótese. Pode ser. Só pode cair um lado de cada vez, mas quais são as possibilidades, certo? De ser, por exemplo, um lado. É só lembrar, é uma multiplicação.
certo? Quantas possibilidades tem de cair em um lado? Já dei a dica qual é o cálculo que você tem que fazer. É uma multiplicação, certo? De qual tabuada também. Tá? Vamos lá. É a dica. Quem é esperto já percebeu, mas vai ter gente, quer ver que vai ter gente que vai me mandar mensagem no WhatsApp, vai me mandar mensagem no e-mail, certo? Vai me ligar falando, não entendi, professor, não entendi. E eu já dei até a resposta, né? Já dei até a resposta. Vamos lá. Alguns resultados têm maior chance de acontecer ou não, certo? Ou não. Certo? Vocês vão aí pensar nessa pergunta aí também. Já dei também a resposta também na cara. Tá assim, ó. 2. Ao lançar um dado, a face superior fica em evidência. Observe o quadro e indique para cada item qual situação tem maior chance de acontecer ou se possuem chances iguais. Certo? Aí vocês vão observar aí essas respostas, certo? Observar essas perguntas e dar a resposta. Lembrando, se o cubo tem todos os lados iguais, ou seja, do mesmo tamanho, do mesmo tamanho. Então, se ele tem todos os lados iguais, certo? Com exceção, é claro, dos números que vão estar lá marcados, mas isso aí é outra coisa. É o lado, é a posição que vai estar, é a posição. Se ele tem todos os lados iguais em tamanho, e eu jogo esse dado para cima, e ele, quando ele cai, ele vai cair em uma posição, certo? Se eles estão todos os lados iguais, ele tem todas as possibilidades de cair em qualquer lado. Então, quais são as possibilidades de cair, por exemplo, no número 1, no número 2, no número 3, no número 4, no número 5? E se todas as possibilidades são iguais dele cair? É isso que ele está perguntando, certo? Então, se vocês ainda tiverem dúvida, não entenderam as dicas ainda, etc., o que vocês vão fazer? Vão pegar um dado e marcar no papel quantas vezes joga para cima, de qualquer posição, joga para cima e vê quantas vezes ele cai repetidamente. Você vai demorar, acho que uns 15 a 20 dias para fazer essa atividade, para descobrir, certo? Para descobrir o que a matemática descobre em 3 segundos. Em 3 segundos. Mas você vai descobrir a resposta do mesmo jeito, vai chegar na mesma resposta do mesmo jeito. A não ser que o seu dado não obedeça à lei da gravidade, mas vai conseguir, certo? Só lembrar lá da primeira resposta. Quando lançamos um dado, quais os resultados possíveis de acontecer? Certo? Só lembrar lá da multiplicação, que eu falei para vocês, né? Certo? Só lembrar da multiplicação, que você vai responder todas elas fácil, fácil, fácil. Ok? Bem, essa é a aula de hoje, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mas não esqueçam de pesquisar, observar bem a aula, as dicas que eu dei. Essa aula está cheia de dicas, certo? Cheia de dicas. Então, observe bem essas dicas, certo? Não fiquem aí. Eu li aqui a atividade e não entendi. Vou perguntar lá ao professor se ele dá a resposta. Não. Observe a aula, certo? Observe a aula. Preste atenção nas dicas. Pense, pesquise antes de perguntar, certo? Que eu vou também perguntar para você. E o que você pesquisou sobre? Fale para mim. Se ficar me enrolando, eu vou saber que você está me enrolando, então fala, então pesquise primeiro e depois você pergunta. Certo? Saiba muito bem, eu vou fazer isso, tá? Eu quero um aluno pesquisador. Não quero aquele aluno que quer a resposta fácil, não. Eu não vou dar a resposta fácil disso aqui. Aliás, quem prestar atenção nas dicas que eu dei, vai resolver isso aqui em menos de 3 minutos e vai me entregar essas atividades antes do dia 25, tá? Ó, seguinte, em vez de marcar aula para agendar as aulas para correção, eu vou pedir para que me mande as fotos das páginas, certo? As fotos das páginas das atividades feitas para mim. Vai me mandar pelo WhatsApp? Não. Vai me mandar pelo e-mail que eu vou deixar disponível aqui nos comentários, tá bom? Vai ter aqui no comentário fixado, comentário fixado não, perdão, na descrição aqui do vídeo tem o meu e-mail, certo? O e-mail, certo?
e você vai mandar por esse e-mail as fotos, tá bom? Mande as fotos por esse e-mail, tá? Para que eu possa corrigir e reenviar para você depois, tá bom? Porque pelo WhatsApp, infelizmente, eu não estou conseguindo mandar pelo e-mail. O e-mail que eu tenho de cadastro no WhatsApp é um outro e-mail aí, tá bom? Não esqueça também de compartilhar esse vídeo, certo? E a cada 20 inscritos novos, nós teremos aí, ó, o sorteio de uma canequinha, um sorteio de uma não, de 2 canequinhas, tá bom? 2 canequinhas essa daqui bem bonita, tá certo? Não se esqueçam disso, tá? Cada 20 inscritos novos. E só lembrando, ao se inscrever, mande lá o seu e-mail de contato para que quando eu for fazer o sorteio, eu saiba para onde que eu devo mandar aqui a canequinha, tá? Bem, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula, certo? Até mais.